A TV O Dia entrevista agora o senador Wellington Dias, um dos pré-candidatos ao governo do estado para as eleições de 2014. O parlamentar petista ficou à frente do executivo piauiense por 2 mandatos consecutivos, de 2002 a 2010. Sua gestão conseguiu importantes avanços sociais para o estado, sobretudo na educação e no combate à miséria. Por outro lado, o governo Wellington também foi marcado pela não realização de obras importantes, como o Porto de Luiz Correia, o Aeroporto de São Raimundo Nonato e o Centro de Convenções de Teresina. Na entrevista à TV e ao jornal O Dia, Wellington fala sobre a recente reaproximação do PT com o PTB de João Vicente Claudino e sobre a permanência de seu partido no governo Wilson Martins. E também elogia os programas Bolsa Família e Mais Médicos, ambos do governo federal. Veja detalhes. Olha, como costuma repetir a presidenta Dilma, o programa Bolsa Família é o começo. Agora, é algo que a sociedade brasileira até demorou para entender, havia muito preconceito. Não era possível a gente pensar um programa de longo prazo de desenvolvimento do Brasil, sabendo que era no longo prazo, ou seja, o que o Partido dos Trabalhadores, tanto no Piauí como no Brasil, apontamos ali no final dos anos 90, é que era possível, em 20 anos, a gente sair de uma situação de subdesenvolvimento no Brasil ou de atraso, de pobreza, de miséria muito forte no Piauí, para uma linha de desenvolvimento. Veja que nós já somos a 7ª maior economia do Brasil, nós temos condições de, no final dessa década, chegar à 5ª maior economia do mundo. E, no caso do Piauí, a gente tinha uma capacidade de produção de riqueza de 7 bilhões, estamos ultrapassando 30 bilhões de reais, e com um dado espetacular, que é reduzindo pobreza. Alguns países do mundo levaram 40 anos para atingir o que o Brasil atingiu em um pouco mais de 10 anos. Então, eu acredito que reduzir, primeiro proteger, fazer essa rede de proteção aos mais pobres. O Bolsa Família é o âncora, mas na verdade são cerca de 80 programas, como aquele que mede a qualidade na educação, obriga a criança a estar na escola, os exames de prevenção, pré-natal, de gestante, poder ter o Água para Todos, o Luz para Todos, ter o programa de habitação, ter o programa de regularização fundiária, garantir a estruturação do assentamento, ter o apoio à micro e pequena empresa, a economia solidária, ou seja, um conjunto de coisas que, ao somar, faz a diferença. De um lado, protege para que as pessoas tenham o alimento, é esse o sentido do Bolsa Família, do Brasil Carinhoso, da aposentadoria rural, de um conjunto de outros programas, mas ao mesmo tempo, principalmente pela via da educação, pela qualificação com o Pronatec, com o ensino técnico, com o ensino superior, você poder alcançar um outro patamar. Essa semana eu tomei ciência de um diálogo com 2 situações na cidade de Guaribas, aquela que era considerada o mais baixo IDH do Brasil no estado do Piauí, onde foi o piloto do programa Fome Zero, como foi lançado aqui no Piauí. E ali, um jovem que naquela época já estava terminando o ginásio e não tinha perspectiva de estudar nem em Caracol, nem em São Raimundo Nonato, porque a família não tinha essa condição. Primeiro, a família passou a ter o Bolsa Família. Segundo, passou a ter o ensino médio ali. Ele fez o ensino médio, veio em seguida o Enem, veio o ProUni e ele estuda em São Paulo, na Faculdade de São Paulo, na FSP. Começou fazendo administração, agora está fazendo direito. O que ele declarou essa semana? O sonho dele é retornar para Guaribas, tá certo? Como advogado, para atuar na cidade dele. Assim como ele, vários jovens só de Guariba, no Piauí e no Brasil. A mãe dele e muitas pessoas ali não tinham condições de água, de energia, de habitação, e tudo isso passou
a acontecer, a existir. Temos um problema grave ainda da falta da estrada de Caracol para Guaribas, é o mais grave problema, e um longo desafio pela frente. Eu vi também uma entrevista lá, que tem agora o Portal Guaribas, né? Uma entrevista que me chamou a atenção. Um casal que do Bolsa Família terminou indo para São Paulo, terminou retornando, e ali eles declararam o seguinte: encontraram oportunidades de trabalhar, né, fazendo casa, como pedreiro, enfim, e ao mesmo tempo estão com a experiência adquirida fora do Piauí, estão montando uma pousada. Eu achei fantástica a declaração dele. Nós estamos fazendo, não é pensando na Guariba de agora, é pensando na Guariba do futuro, porque estamos percebendo que a cada dia chega mais desenvolvimento. Então, chegar à estrada num lugar que tem turismo, que tem mineração, vai realmente fazer a diferença. Então, eu acho que é um programa que é exemplo para o mundo. Eu tenho muito orgulho de ter sido piloto para o Brasil como governador do Piauí e, ao mesmo tempo, de ser do Partido dos Trabalhadores, que liderou com uma frente de partidos esse programa no Brasil. Sair 40 mil pessoas, que tinham 40 mil famílias que viviam dependendo do cartão, porque alguém foi aprovado no concurso, ou conseguiu uma outra renda, montou um negócio e não precisa mais, é um sinal, né, de que alguma coisa nova aconteceu com essas pessoas. Eu acho que as informações que chegaram para os médicos do Brasil inteiro, eu mesmo participei aqui no Piauí de um encontro, não é, realizado pelo Sindicato dos Médicos, o Conselho Regional de Medicina, a Associação dos Médicos, e pude perceber ali que não tinham todas as informações. Eu diria que o programa cada vez mais vai ser percebido como uma solução para graves e históricos problemas dos profissionais médicos. O que é um médico ainda no sistema de hoje? É um profissional autônomo que ou ele trabalha hoje ou ele não ganha nada. Normalmente ele tem um contrato precário. Se o médico ou a médica adoecem ou se chega à idade avançada ou se tem uma situação em que o médico venha a falecer, a família está desamparada. O próprio profissional está desamparado. Por quê? Porque normalmente os contratos que tem não contam o tempo de serviço, são contratos variados que pagam 2 mil, 3 mil, 10 mil, 40 mil, 20 mil, como dizem, mas são raros. Então, o que a presidenta corajosamente fez? Ela primeiro pensou em povo, e creio que a maioria dos médicos também pensa assim: nós queremos botar médico onde não tem. Primeiro lugar, médico brasileiro. Segundo lugar, médico brasileiro que estudou fora. Aí, onde nenhum médico brasileiro se apresenta, o médico estrangeiro. Um exemplo, eu estive esses dias em São Miguel do Tapuio. Está lá um casal cubano, com mais de 15 anos de experiência, vi ali a forma como a população recebeu. Trabalhando de segunda a sexta-feira, morando no município, trabalhando de manhã e de tarde, às vezes até à noite. Vi um depoimento de uma senhora de mais de 50 anos, que ela dizia: olha, o médico me tratou bem ali, de forma carinhosa, amável, me perguntou sobre os problemas, receitou os medicamentos, orientou como é que eu usava, foi na minha casa para me ensinar como é que eu faço para não adoecer mais. Então ela dizia, me tratou tão bem que meu marido está até com ciúme. Tá certo? Então eu cito esse exemplo, e ele é visto hoje com médicos brasileiros também, em Parnaíba, em São João do Piauí, em diferentes cidades do nosso estado. Agora, acabamos de receber mais 27 profissionais, né, que chegaram exatamente esta semana no Piauí, e eu acredito que vai ser bom para todo mundo, porque não é só isso. O programa, em 5 anos, é estruturar todo o sistema de saúde. O que precisa? Tem um postinho de saúde lá caindo aos pedaços? O prefeito tem dinheiro apresentando para fazer uma reforma, fazer um prédio, uma estrutura adequada. Ali tem as condições de medicamento, dos equipamentos, enfim. A estrutura regionalizada receberá
investimentos para média, para alta complexidade. Nós vamos qualificar mais profissionais. Acho que ganham principalmente os médicos que moram no interior. Piauí, por exemplo, já agora vamos ter vestibular para vagas de medicina em Parnaíba e no próximo ano vamos ter vestibular para vagas de medicina em Picos. Mas não só o curso de medicina, nós vamos descentralizar especialização, residência, mestrado, doutorado, enfim. E quem estiver no interior, na missão de servir onde o Brasil e os brasileiros precisam, vão ter prioridade, vão contar tempo de serviço, tem um salário mínimo de R$10.000 e são 14 salários por ano aqui no Piauí. Alguns disseram, não vai pagar nem 13º, vai pagar 13º e 14º salário, para você ter uma ideia, contando tempo de serviço. Agora estamos trabalhando para ter uma regra que coloque o plano de carreira. Quando eu fui governador do Piauí, eu me surpreendi porque era o primeiro governador do Brasil a implantar plano de carreira para médico. Até o governador Wilson Martins melhorou, o que nós aprovamos lá atrás. Então, veja, é uma política de promoção da saúde. Por isso, o Água para Todos, por isso, as condições de segurança alimentar. Agora, o agroecologia para a produção de alimentos saudáveis, ou seja, investimentos na área de saneamento. Tudo isso vai reduzir doenças e vai fazer o Brasil ser desenvolvido naquilo que há de mais moderno, porque as pessoas vivem mais. Quando eu nasci no estado do Piauí, a gente nascia com a expectativa de vida que era de aproximadamente 56 anos. Tá certo? Essa era o resultado da minha geração. Uma mulher com 40 anos já era considerada idosa na minha geração. Um homem com 50, 60 anos já era velho. Quem passasse de 60 anos já estava no lucro. Hoje a expectativa de vida do Piauí é em torno de 70 anos, do Brasil 74, 75. Então nós já empatamos com o Nordeste e estamos nos aproximando da do Brasil. Então eu acredito que se a gente quer ser um país moderno, tem que ser moderno para todos os municípios, todas as regiões e todas as pessoas. É esse o pensamento desde o governo do presidente Lula e agora da presidenta Dilma. Olha, o Piauí vai perder esse ano algo em torno de 250 milhões de reais, governo do estado e os governos municipais. Eu tenho cobrado toda semana a Confederação Nacional dos Municípios e a Frente Nacional dos Prefeitos, que são as entidades que representam os municípios no Brasil. Aliás, ainda essa semana tive com o ex-presidente da PPM, Francisco Macedo, e com o atual presidente, também tratando sobre esse tema. Por quê? Porque nós temos uma lei, e não foi fácil, que foi promulgada. Ela entrou em vigor um dia, 2 dias, 48 horas depois, uma ministra do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, suspende a força de lei, o seu funcionamento. Ora, nós estamos falando de uma coisa que foi aprovada por todo o Congresso Nacional. É possível uma liminar? Isso é muito raro, uma liminar suspendendo o efeito de uma lei, mas foi possível. Agora, sempre que se dá uma decisão liminar, é como uma medida provisória. A presidenta da República pode emitir, então, uma medida provisória. Mas se em 120 dias aquilo não virar lei, acabam os efeitos da lei. Então, o ministro do Supremo pode tomar uma decisão dessa em casos raríssimos. Eu acho que nesse caso nem cabia. E tem que, em 90 dias, apresentar para a votação do Supremo. Nós já estamos ultrapassando de 7 meses, tá certo? Então, é uma coisa que é um desrespeito ao Brasil, um desrespeito ao Congresso Nacional, e eu não entendo como é que não há um movimento nacional sobre isso. Por quê? Porque, de um lado, é uma distribuição justa. Um estado que nem o Piauí é dono do petróleo lá do mar, que é o petróleo lá que nós estamos falando, produzido pela Petrobras e outras empresas. Eu entendo ainda que agora vai aumentar essa fatia de recursos. O Piauí perde por ano 360 milhões, governo estadual e governos municipais, e vai
agora aumentar ano a ano o leilão de libras, né, acho que o Brasil em todo acompanhou, só libras vai gerar 1,5 bilhão, aliás, 1,5 trilhão de receita, que aliás é uma outra fonte importante de dinheiro, tanto para a educação como para a saúde. Então eu acredito que falta uma mobilização. O povo precisa de mais dinheiro para a saúde, mais dinheiro para a educação, os municípios precisam de dinheiro, né, para suas atividades. Eu vejo toda hora prefeito reclamando que o dinheiro não está dando, tem um dinheiro ali e não tem ninguém indo buscar atrás, com a mesma força que buscavam no Congresso Nacional. Então, não só como autor desse projeto, mas como brasileiro, eu acho que nós temos que cobrar do Supremo a apreciação. Não tenho dúvida, o Supremo apreciando passará aquilo que a Constituição prevê. O Congresso tem competência, é constitucional e, portanto, entra em vigor. Qual é o problema? É que depois da decisão do Supremo, o que ficou para trás, perdeu. Não vamos recuperar o tempo perdido, vai receber para frente. E isso é prejuízo para o Piauí e para o Brasil. Não, pelo contrário. Quem defendeu ao longo do tempo a privatização do petróleo não foi o PT. Foram os liberais, não é? Principalmente o PSDB. É bom lembrar, como é que era a regra antes de Libras? O governo define ali uma área que já foi estudada, que tem expectativa de ter gás e petróleo, e abre um leilão. Lá no regime anterior, que é o regime de concessão, o ganhador daquela área pagava um valor, uma luva, vamos chamar assim, e passava a ser dono de todo o petróleo. Pagava ali 10% e era dono de 90%. Nesse regime agora é o regime da partilha, um regime que obriga a presença da Petrobras. A Petrobras tem direito a no mínimo 30%, nesse caso de Libras, ficou com 40%. É dinheiro do povo brasileiro. Junto com isso, 41,5%, no mínimo, que foi o caso de Libra, vem em petróleo para a União, para o povo brasileiro. É daí que vem o dinheiro para a educação e para a saúde. 75% para a educação, 25% para a saúde, que forma o fundo social. Além disso, em vez de 10%, 15% de royalties do petróleo. Soma-se a isso ainda uma outra mudança que eu considero importante, que é o pagamento de tributos, que foi alterado. Ou seja, quando a gente soma tudo, a empresa privada que entrou no leilão vai ficar com próximo de 15%. 85% é do povo brasileiro. Não há no mundo, tá certo? Nem em sistemas comunistas, um sistema que tanto coloca poder para o povo brasileiro. O povo brasileiro, dono do petróleo, tá certo? Que é o chamado óleo excedente, nós vamos decidir, vende petróleo bruto ou vamos vender gasolina, vamos vender óleo, vamos vender já industrializado. Por isso as refinarias. Nós vamos ter mais refinaria. E agora com a descoberta de gás e petróleo, tanto no litoral como na bacia do Parnaíba, no estado do Piauí, nós vamos poder ter as nossas refinarias, vamos ter as nossas petroquímicas, tá certo? Então eu acredito que o que tem é desinformação. Eu acho que há um modelo correto, adequado, que faz um casamento em que o setor privado participa como uma espécie de prestador de serviço para o povo brasileiro. A empresa chinesa, a empresa holandesa, a empresa americana, a empresa que participou e ganhou junto com a Petrobras, ela vai ganhar pelo serviço de extração de petróleo. É que nem você contrata alguém para fazer um prédio de um hospital. A empresa privada vai ganhar pelo serviço de fazer o prédio do hospital. Agora, as empresas ganhadoras vão ganhar por fazer a extração de gás e petróleo que pertence ao povo brasileiro. Mais do que nunca, o petróleo é nosso. Eu acho que ou pela decisão do Congresso ou pela decisão do Supremo, nós vamos ganhar essa parada. Veja só, de novo aí, ó, a exemplo da liminar do pré-sal, eu tenho chamado a atenção todo dia lá ao presidente do Congresso, ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado. É como se o poder legislativo estivesse de joelhos e os outros tomando de conta.
É isso que nós temos que estar atentos. Veja, tente imaginar, o Congresso Nacional agora fez um projeto criando onde é que vai ter vamos dizer assim, uma base da Justiça do Trabalho. O presidente do Supremo anulou. Por quê? Porque a iniciativa é exclusiva do Judiciário. Só o Judiciário pode dizer: eu quero contratar mais um funcionário ou 1.000, eu vou criar a Justiça do Trabalho nesse ou naquele município. Quantas vagas tem o Supremo? Só o Supremo pode dizer se aumenta, se diminui. Por quê? Porque é a autonomia dos poderes. Os poderes são harmônicos, etc. O que a Constituição brasileira diz? Primeiro, a Constituição de 88 tem um artigo que diz assim: é irredutível o número de vagas existente até aqui na promulgação da Constituição. Quantas vagas tinha o Piauí lá em 88? 10. Então, esse é o número de vaga mínimo do Piauí no Congresso Nacional. Veja que de lá para cá, tivemos a criação do estado do Mato Grosso do Sul, o estado do Tocantins, que vieram com vagas. Tivemos mais 10 vagas para São Paulo e sempre aumentando o número de vagas no Congresso. Por quê? Porque não pode diminuir. Vamos ser sinceros, qual é o problema? Ninguém no Congresso tem coragem de falar em aumentar a vaga na Câmara, que haverá uma reação do povo. Esse é que é o problema. Ou altera a Constituição, ou não pode, porque ainda tem mais ainda, tem o artigo 45 da Constituição, que ele diz assim: o número de vagas, ele é competência exclusiva do Congresso Nacional, somente o Congresso Nacional pode tratar do número de vagas e, por lei complementar, é que pode fazer a alteração. Ora, o Tribunal Superior Eleitoral, que é um órgão lá de outro poder do Judiciário, foi e disse: eu anulo, o número de vaga agora é outro, e numa decisão administrativa, isso é um perigo. Isso é um perigo. Agora mexe com a do Piauí, de Alagoas, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, amanhã vou mexer com dos outros estados. Então, essa competência nem o Congresso pode conceder para ninguém, porque a Constituição diz que é exclusiva do Congresso Nacional. Não pode uma lei dizer que é diferente, não pode, muito menos, uma decisão administrativa. Então, eu acredito que o que nós fizemos foi uma decisão corajosa, inédita, porque o Judiciário nunca tinha ousado fazer o que fez, e nós anulamos pelo Senado. Eu acredito que vai passar na Câmara, ou acho que isso também força a barra para que o Supremo possa julgar. Eu acho que existe uma possibilidade muito grande do Supremo se antecipar e fazer a alteração. O Piauí quer manter, até para ter força política, para ter força econômica. Cada parlamentar tem direito, 15 milhões em emendas, 150 milhões. Se eu diminuo 2 vagas para o Piauí, são 30 milhões a menos. É perda de dinheiro, tá certo? De todo ano. Nós vamos permitir isso? Claro que não. Uma coisa é a força de um estado que tem 8 vagas. Outra coisa é a força de um estado que tem 10 vagas. Eu reconheço que houve uma variação na população, mas isso tem que ser feito pelo Congresso e por lei complementar. Estou confiante, é uma vitória importante. Foi o meu voto, eu fiz um voto em separado, é bom lembrar. Foi apresentado o projeto, o relator, que era o senador Pedro Táxi, deu um voto contrário. Eu pedi vistas, apresentei um voto em separado, fizemos uma mobilização, tanto eu como o senador Ciro, o senador João Vicente, participamos da mobilização e conseguimos maioria. Acho que isso também vai acontecer na Câmara, se Deus quiser. Não, eu acredito que o que a Câmara aprovou, o que o Senado aprovou, tinha uma parte que dependia de ser aprovado ali antes do 3 de outubro, para poder vigorar para a próxima eleição. Mas a Câmara não conseguiu aprovar em tempo hábil, agora retirou aquilo que dependia de prazo e as coisas que a Câmara apresentou, o Senado aprovando, na minha avaliação, entra em vigor já no próximo ano. O que eu quero chamar a atenção? É uma vergonhosa reforma, tá certo? É uma nano-reforma, não é nem uma mini, não, é uma nano, é muito pequena,
longe do que o Brasil precisa. Nós não estamos tratando de financiamento de campanha, que é o que leva à corrupção no Brasil. Os partidos continuam sem ter a força que precisam ter. A eleição continua cara, tá certo? E isso quem paga é a sociedade. É um modelo, não é, que termina quem tem dinheiro pode comprar mandato, que é lamentável, tá certo? E isso tem que mudar. Então, eu acredito que nós não mexemos naquilo que é a essência. Eu creio que essa posição do Congresso Nacional, tímida, ela só reforça que a presidenta Dilma tinha razão, e nós apoiamos ela. Quer dizer, o Congresso, a rigor, não tem a coragem de fazer uma reforma para valer. O que ela propôs? A gente tem que colocar para o povo, através de um plebiscito, o povo toma uma decisão sobre os temas e o Congresso toma uma decisão de uma reforma, mas ancorado na vontade do povo. Eu creio que isso é necessário, acho que tem, inclusive, sentido a discussão de ter um Congresso exclusivo para tratar da reforma. É a mais importante reforma. Eu sei que para o povo é difícil entender isso, mas dependendo da composição do Congresso Nacional, com voto livre ou com voto comprado, por exemplo, nós teremos os avanços para um lado ou para o outro no Brasil. Acho que pensando no conjunto da sociedade, é uma reforma que está muito distante daquilo que o Brasil quer. Eu acho que aquilo que as manifestações cobravam lá atrás é vergonhoso que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Primeiro, eu acho que a nível nacional a gente já começa a ter uma clareza maior das definições. Eu acho que a expectativa é de que o PSDB terá candidato. Eu acho que pode ser o Aécio, pode ser o Serra, mas terá um candidato. O PSB se consolida como um partido que também apresentará candidatura, ou o governador Eduardo Campos, ou a ex-ministra Marina. Eu acho que a tendência é ser o Eduardo Campos, mas é uma decisão a ser tomada. E o Partido dos Trabalhadores terá um candidato. Normalmente, o nome natural é o nome da presidenta Dilma, mas tem um nome de peso forte, que é o nome do presidente Lula. O presidente Lula tem defendido que, assim como o presidente Fernando Henrique e ele, homens, tiveram o direito à reeleição e participaram da reeleição, a primeira mulher presidenta poderia caracterizar até uma discriminação não dar a ela o direito à reeleição. Mesmo ele sendo um nome forte, ele defende, nós também, que seja um direito da presidenta Dilma. Há uma frente de partidos, tá certo? O PT, o vice deve ser o vice-presidente Michel Temer, do PMDB. Juntos, eu acho que temos ainda o PP, PTB, que não tiveram na aliança anterior, PDT, PCdoB, o PR, PRB, um conjunto de partidos, agora o PROS, né, o PTC, enfim. É um conjunto de partidos que já estão contribuindo com o desenvolvimento do Brasil no atual governo. O que eu defendo é que agora, em 2014, a gente possa organizar aqui no Piauí uma frente de partidos semelhante. O que eu acho que vamos ter que aguardar? Em março, abril, nós vamos ter algumas decisões importantes. O governador vai se afastar, vai permanecer no governo, o PMDB, que tem o vice, assumindo, vai lançar candidato, não vai lançar candidato. Então, essas decisões que eu acho que vamos ter que ter a paciência, tá certo, para tratar. O que eu posso dizer com tranquilidade? O projeto de desenvolvimento que eu defendo para o Piauí e para o Brasil tem hoje uma frente considerável de partidos que dá sustentação. O senador João Vicente é quem está concluindo o mandato dele agora, que é o direito à reeleição. Foi eleito junto comigo lá em 2006, tivemos juntos cerca de 1 milhão de votos naquela eleição. E essa frente de partidos tem uma decisão, junto com o PT, de dar a ele o direito à sua reeleição. E vamos mais à frente, com o senador Ciro, com o deputado Flávio Nogueira, com o deputado Osmar Júnior, com um conjunto de líderes de outros partidos, o PR, o PTC, enfim, vamos estar tratando o PROS, enfim, e a partir daí tomar uma decisão na organização de uma chapa. Agora
um jogo de muita paciência, sempre digo, e ter toda uma preocupação, gastar as nossas energias agora trabalhando pelo Piauí e pelo Brasil. Veja, o Partido dos Trabalhadores já fez questão de colocar numa nota publicada para todo o povo do Piauí a sua posição. O principal dela é deixar claro que a posição do Partido dos Trabalhadores de apoiar os projetos estratégicos do governo Wilson Martins, assim como dar sustentação a projetos importantes junto ao governo federal, através da nossa bancada na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional, independe de cargo. Ou seja, independente de ter cargo ou não ter cargo, nossa posição é a da defesa dos projetos que aprovamos ali em 2010. Tá certo? Nós participamos de uma eleição, dissemos ao povo o que era importante trabalhar no Piauí. O governador Wilson é o governador, apresenta projetos nessa área e contará com o nosso apoio, independente do PT ter cargo ou não ter cargo no governo. O que eu posso afirmar é que o Piauí vivia anos e anos de atrasos de salário, de não cumprimento dos seus compromissos, não tinha condição sequer de fazer parcerias com o governo federal ou outros órgãos, e nós colocamos a casa em ordem. Lembro-me ali em 2003, o governador sobrava para investimento, não é? Tirando as despesas de folha, etc., sobravam ali algo em torno de 42 milhões de reais por ano. 42 milhões para 365 dias de mandato, 42 milhões para 224 municípios, para 3 milhões e 200 mil pessoas. Então, quando terminei o mandato, o Piauí já investiu mais de 700 milhões de reais em um ano. Hoje, eu posso dizer também, o Piauí tem a condição de tomar emprestado em apenas um ano mais de 1 bilhão de reais. Como é que alguém quebrado consegue que alguém lhe empreste 1 bilhão de reais? Tá certo? Então eu tenho convicção que o governador quer colocar é dar dificuldades. Tá sobrando dinheiro, tá nadando em dinheiro? Não. Dificuldades tem a União, tem o Estado, tem os municípios. Nós estamos vivendo uma crise mundial e o Brasil é quem melhor enfrenta ela no mundo. Quer dizer, num ano duro como 2012, enquanto os outros países estão demitindo, no Piauí e no Brasil nós estamos gerando emprego. No Brasil vão ser mais de 1 milhão e 200 mil empregos esse ano, de carteira assinada. Quer dizer, isso é algo espetacular. Então eu comemoro as ações que a presidenta Dilma e apoio no sentido, de um lado, de socorrer os municípios, de ampliar a capacidade de investimento, inclusive independente de partido. Veja, agora essa semana as manchetes dos jornais aqui, a Prefeitura de Teresina recebe 83 milhões do governo do PT, tá certo? Aqui para investir aqui no município. Por quê? Porque a presidenta, o Partido dos Trabalhadores, essa frente de partidos, nós pensamos em povo, independente de quem seja o governador, o prefeito, enfim, nós temos que trabalhar, não só nessa área, na área de abastecimento de água, nessa área de habitação, da saúde, da educação, enfim, qualquer que seja o partido, qualquer que seja a coloração política, por mais radical que seja na oposição, tem direito a parcerias com o nosso governo e eu defendo isso. O compromisso da palavra. Lá atrás ele deu a palavra dele que queria lançar uma chapa em 2010 separada. Nós já tivemos juntos em 2002, tivemos juntos em outras eleições. 2006 é quando eu fui eleito governador, o senador João Vicente foi eleito senador da República, e temos uma relação política boa, estamos juntos na defesa, junto com, no Senado, eu, senador Ciro, o senador João Vicente, estamos na defesa do governo da presidenta Dilma. Aqui no Estado, tomamos uma decisão de estarmos juntos nas eleições também. Isso é bom porque é um palanque provavelmente só, eu acho que, por isso que é importante, não é, na minha visão, essa decisão do
PMDB. Eu acho que o PMDB, também tomando a mesma decisão, nós teremos condições de ter uma chapa única. Se o vice-governador Zé Filho, legitimamente assumindo o mandato, quiser ser candidato a governador, a presidenta Dilma vai ter 2 palanques aqui no estado. Da nossa parte, nenhum problema, mas se pudermos estar juntos, tanto melhor. Muito bem recebida, até porque mesmo em períodos como 2010, quando ali eu trabalhava uma chapa e o senador João Vicente era candidato em uma outra chapa, a gente ainda assim manteve uma relação cordial, uma relação respeitosa, uma relação até de amizade e terminada a eleição, nós prosseguimos essa relação. Ou seja, eu não faço da política uma arte da guerra, da inimizade, da agressividade, enfim, isso contribui. O compromisso é com o Estado. O que é que eu acredito? Eu acredito que é possível o Estado do Piauí, no ritmo que nós colocamos o Estado em 2003, 20 anos depois, em 2022, nós poderemos atingir um outro patamar de desenvolvimento. A gente tinha, como eu falei aqui, a capacidade de produzir uma riqueza que era de 7 bilhões por ano. Passou para mais de 4 vezes, para mais de 30 bilhões por ano. Isso não é pouco. Não é? Que lugar do Brasil alcançou isso? Mas mesmo assim, a nossa renda ainda é muito baixa. Muito baixa. Então tem que prosseguir. Como é que eu imagino isso? Eu trabalho que a gente valorize aquilo que planejamos. 11 territórios de desenvolvimento. A região do litoral, ela tem condições de um desenvolvimento na área da piscicultura, tanto de água como de mar. Ela tem ali a condição de turismo, não é, que raros lugares do mundo têm, não é, tanto o Delta como uma cidade com belas praias, histórica, enfim. Nós temos ali um potencial para a produção de grãos, de arroz, etc. A produção, não é, de medicamentos, a carnaúba como uma fonte importante, uma base de fruticulturas começada por Tabuleiro Litorâneo, um comércio forte, uma área de serviços fortes. Agora, se a gente não estruturar para as coisas acontecerem ali, para que aquela região tenha, por exemplo, uma faculdade, uma universidade federal com curso de medicina para melhorar os serviços de saúde, e vai ter inclusive o Hospital Federal ali em Parnaíba, de ter o curso de turismo, o curso de engenharia de pesca, o curso de agronomia, ou seja, daquilo que a região precisa, não vai ter. Se eu olho para a região sul, eu estive agora na região de Picos, ali é a mineração, por isso que tem que ter o Instituto Federal, a Universidade Federal, ter cursos nessa área, como São João do Piauí também, garantir ali na área de administração por conta do comércio, né, a área da apicultura, do caju, não é, do caprino, do ovino, da piscicultura, ou seja, cada região tem suas particularidades. O que eu defendo, e é isso que toda essa frente de partidos tem compromisso, é planejar na educação, na infraestrutura, ferrovia, estrada, aeroportos, não é, porto, tudo aquilo que é necessário para o desenvolvimento. Eu acredito nisso e é o que mais me move, não é, a atuar na política. Eu acho natural, assumindo o mandato como vice-governador, com o afastamento do titular, que ele possa pleitear a candidatura ao governo do Estado. O que eu estou lhe dizendo é que nós temos uma aliança nacional. Nesse caso, teremos 2 palanques, e isso eu vejo com a maior naturalidade. Mas, numa outra hipótese, e se o governador Wilson não se afastar? E se afastar e decidir apoiar um outro candidato, tá certo? Claro que aí abre ao PMDB uma discussão, é isso, tá certo? É a lógica da política. Por isso que as coisas vão se decidir, tá certo? A partir de abril. Qual é a decisão que o governador Wilson vai tomar? Tá certo? Ninguém pode afirmar, só ele tem esse poder de tomar. Eu vivenciei, né, esse momento de final de mandato e sei, não é, que nessas horas tem muitos conselhos, muitas especulações, mas
ele, como governador, que vai ter que tomar essa decisão. Sim, é tanto que há uma candidatura posta, tá certo? Provavelmente do governador Eduardo Campos, mas existe a possibilidade de que ela possa ser candidata. Aí é uma decisão que são eles que vão ter que tomar. Eu digo sempre que já não é fácil cuidar de uma frente de partidos que nós lideramos. Imagine cuidar da do adversário, cuidar da dos outros. Eu quero acreditar que toda a preocupação no Brasil é para que possamos executar o programa nacional. Veja, a presidenta Dilma tem um programa que tem por objetivo, de um lado, proteger os mais pobres, do outro lado, expandir, ampliar as condições de educação, de profissionalização. Por isso, o Pronatec, o Instituto Federal, a Universidade Federal, o apoio às universidades estaduais, o apoio aos estados e aos municípios para ensino médio. Por isso que ela quer colocar a creche, ensino infantil, garantir, enfim, a educação como a grande base. Mas, junto com isso, melhorar os serviços, água, saúde, energia. Agora estão retomando as obras do Luz para Todos. Vamos ter um forte investimento nessa área da baixa tensão, que é o que causa os problemas de falta de energia em muitos lugares no Piauí, a garantir as condições foi retomada a estrada de ferro ali entre Salgueiro, em Pernambuco, em direção a Paulistana, e agora em direção Itaueira, em direção a Pavussu. Nós vamos ter aí a retomada e um conjunto de estradas, de obras que são fundamentais. Eu destaco na área de habitação no campo, habitação na cidade, feito com a prefeitura, feito com as entidades, o apoio ao agricultor, especialmente o pequeno agricultor, a melhoria no sistema de comunicação, ou seja, tudo aquilo que é responsabilidade do poder público, a gente abraçar. E tem um tema que é o da segurança, que eu acho que ele tem que estar na ordem do dia. Qual é um problema? É que o problema da segurança que se enfrenta nas cidades, ele é muito mais de responsabilidade dos estados. A mim, acumulo preocupação com essa situação do aumento, de homicídios no Piauí. Então tem que cuidar aqui da política sobre drogas. A minha ideia é que a gente possa ter cada vez mais sistemas de tratamento, desintoxicar, ao mesmo tempo acolher aquela pessoa, como a gente faz aqui com várias entidades, como a Fundação Luz e Vida, Fundação da Paz, Oficina da Vida e várias outras, e hoje já espalhada em Picos, Piripiri, Oeiras, em várias regiões, ao mesmo tempo cuidar para que não tenha reincidência. Se eu pego um menino que está ali tomando banho na lama, tá certo? Menino é bicho danado, e eu dou um banho. Se eu devolvo ele para o mesmo lugar, ele vai ficar enlameado de novo. Então, a pessoa que é dependente de álcool, dependente de crack, maconha, cocaína, alguma droga, é preciso fazer o tratamento para ele não retornar à droga. Eu acho que o Piauí precisa, nesse ponto, ampliar. Eu acho que a gente precisa ter aqui pelo menos 4, 5 mil tratados ao mesmo tempo para dar um choque forte nesse estado. Junto com isso, ter um sistema de segurança que, de um lado, possa combater a criminalidade, inclusive o traficante, o matador, aquele que recebe dinheiro, o pistoleiro, para matar, o assaltante de banco, o sequestrador. Ter um sistema com o judiciário que permita que as leis sejam cumpridas, foi flagrado, tem provas, que mantenha cumprindo a pena, mesmo que esteja em pena, que haja também um trabalho de ressocialização, quando terminar de cumprir a pena, poder voltar e ter, é claro, a necessidade, na minha visão, de ampliação de forças nessa área de segurança. Tanto na área civil como na área militar, eu defendo uma integração, tá certo, dessas duas forças num plano único junto com o governo federal, junto com a Polícia Federal, junto com a Polícia Rodoviária, junto com as forças existentes. E sempre que possível, o município poder ter a guarda municipal. Eu acho que esse sistema a gente tem ainda que ampliar muito e defendo que o governo federal possa, exemplo do que faz agora com a saúde,
já faz com a educação, a gente possa ter uma linha nova, não é, de recursos que possa permitir um apoio aos estados e aos municípios. Ok. Eu agradeço aqui. Obrigado.